o que diz o Salmo 113. Se você tiver Bíblia aí para acompanhar, acompanhe. Se não tiver, tudo bem. Louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória é sobre os céus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado? Talvez você que esteja ouvindo aí está necessitado hoje de que alguém tire essas ataduras das suas mãos, dos seus pés. Que talvez no meio do seu termo familiar esteja uma bagunça, nada consegue se conciliar, não existe mais diálogo, só um peso, um clima ruim. E talvez você não sabe que tem um Deus maravilhoso, pronto a mudar a tua vida, pronto a te tornar forte até nos momentos mais difíceis, porque a força dele é acima, é além de qualquer momento difícil que a gente possa passar aqui. Ele já venceu o mundo, para que eu e você possamos ser vencedores também. Quem é como esse Deus que se curva? Imagina Deus se curvando e olhando para a tua vida hoje. Como é que está a tua vida hoje? Será que o teu coração está entulhado das coisas desse mundo, das preocupações desse mundo? Será que teu coração hoje está entulhado de amargor, de tristeza, de ira, de inveja, de insatisfação, de medo, de solidão? Você sabe. Só você sabe. Só o Senhor Jesus pode erguer o homem do pó. E o necessitado, só Ele. Só Ele pode tirar a gente debaixo desse monturo. Só Ele tem poder para, com o seu braço forte, colocar a mão lá no meio do lixo. Lá no piche, lá onde você está amarrado e você não consegue se soltar, nem sair debaixo daqueles escombros todos sozinho. E Ele consegue te tirar de lá. Mas para isso você tem que pedir. Para isso você tem que querer. Para isso você tem que reconhecer. Veja o que está acontecendo no mundo ultimamente. Todos os sinais que a gente está tendo, erupção de vários vulcões, tempestade de areia em lugares que a gente nem imaginava, luzes estranhas no céu, tempestades com formato de nuvens formando um rosto gigante, um rosto tenebroso, como lá na Turquia. Quem quiser até ver esse vídeo, tem lá no YouTube. Poucos dias atrás. Cada dia mais a gente vê a maldade crescendo no coração do homem. Eu tenho um cara que eu sigo aqui no Facebook. Ele é um repórter aqui da cidade. Todo dia eu vejo só desgraça. O marido que bateu na mulher. A mulher que pegou o marido estuprando a filha e foi lá e matou o cara. Sabe? É filhos que estão dentro de casa usando droga. A mãe não sabe mais o que fazer, o pai não sabe mais o que fazer. Às vezes a mãe já não tem mais interesse, já desistiu. Mas o orgulho é uma coisa tão terrível que a pessoa está apodrecendo por dentro, está ruindo por dentro, está em pedaço. Mas ela não cede quando ouve a palavra de Deus, porque ela não aceita, ou ele não aceita, que necessita de ajuda. O ser humano não aceita que necessita de ajuda. E nós necessitamos, eu necessito todo dia. Porque eu tenho vontade de pecar. E às vezes o cristão fica triste e até desanimado, porque está com vontade de pecar. Mas isso é o caminho estreito. O caminho estreito é você resistir. É você ir para a palavra de Deus. É você saber o Deus que você serve. É você saber qual é a sua posição de servo. E que um servo tem que ser obediente. E você saber que se existe um poder
de pecado que opera na sua carne, você tem que ir para o seu espírito. Seu espírito é fortalecido por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que te ilumina, que ministra sobre a sua mente. E você consegue ter forças. E o seu corpo, a sua carne, se sujeita, sabe, a obedecer. Você reduz o seu corpo, a sua vida, à servidão a Cristo. Quando o seu espírito é alimentado, quando você tem uma vida com Cristo. E eu vou dizer, se você está sob um monturo, ou melhor, tem um monturo sobre você, e você está com as mãos atadas, e está sujo, você nunca vai conseguir se limpar sozinho. Você precisa de Jesus. E não tem mais nenhum outro nome. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome ao qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Ninguém vai conseguir salvar você. E você pode acreditar friamente que os seus esforços, que a outra pessoa, que um psicólogo, que o fulano ciclano, pode fazer você mudar de vida, sem que você precise ouvir a palavra de Deus, sem que você precise reconhecer que você é um pecador. Mas vai chegar um dia que você vai se deparar com o trono de Deus. E você vai entender que tudo isso que está sendo dito aqui não é o conto da carochinha. O Evangelho tem que te confrontar. Porque não existe salvação sem arrependimento. E não existe arrependimento sem confronto do meu eu. Sem que o Evangelho confronte o meu pecado. Porque quando o Evangelho confronta o meu pecado, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu tenho pensamentos maus. E a palavra de Deus diz que do coração saem os adultérios, sai a morte, sai as mentiras, sai todo tipo de perversidade, todo tipo de podridão. É do coração do homem. O homem sem Deus é uma máquina de gerar pecado. E aonde ele está, ele suja mais. E aonde ele vai, ele se suja. Mas se ele for para o caminho de Deus, que é estreito, ele começa a ser purificado. E já antes, compreendendo o ato da cruz, ele é lavado. E seus pecados são perdoados. E você começa uma nova fase, uma nova vida. E começa a compreender o que a palavra diz. E quando você se humilha e se reduz, e quando você compreende que você é um pecador, e você abre mão do seu orgulho, você vai conhecer a verdade. Vai chegar um dia que você vai dizer: meu Deus do céu, por quanto tempo eu fui teimoso, por quanto tempo meus ouvidos estavam tão agravados que eu não queria ouvir a palavra de Deus. E eu achava que era papo de crente. Não é papo de crente. Papo de crente, mesmo que serve a Deus, está aqui, ó. Porque tem muitos que realmente dão mau testemunho. Mas tem aqueles que estão pregando a palavra. Tem muitos crentes que realmente estão sendo usados por Satanás, não pelo Espírito Santo. Se dizem crentes só, para envergonhar o Evangelho, para que você olhe para ele e nunca queira ir para a igreja, nunca queira ouvir a palavra de Deus, porque você se revolta com a atitude daquela pessoa, porque você crê em Deus. E você acha que aquilo que a pessoa está fazendo está afrontando Deus, de modo tal, se está dando mau testemunho, está afrontando Deus. Porque eles nunca conheceram a Deus. Se nós não temos as palavras da vida no nosso coração, também Deus não habita na gente. Ele habita quando as palavras dele estão no nosso coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir das palavras dele. É nesse momento que a verdadeira, única fé, que só uma fé, a fé em Jesus Cristo. E essa fé abrange o conhecimento da palavra de Deus. E uma vida de plenitude, e uma vida de muitas riquezas, de muita sabedoria. Ou você prefere passar dia após dia na teimosia, sofrendo, apanhando de Satanás, apanhando de si mesmo, e sendo levado por um abismo do qual você não vai mais conseguir sair, a morte eterna. A pior morte é a morte do Espírito. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não vão conhecer a morte. O físico pode morrer aqui, o corpo.
Mas o que é o corpo sem o espírito? O espírito que dá vida ao corpo. Mas se o espírito não tem Cristo, logo morre o corpo e morre o espírito. Mas se o espírito tem Cristo, o corpo pode até morrer. Mas quando ele tomba aqui, é para a vida, não para a morte. Pensa nisso. Pense que Jesus Cristo é aquele que ergue o homem do pó, do monturo, necessitado. E todos nós necessitamos de Cristo. Todos nós, não há uma criatura, não há um homem, não há uma mulher sobre a face da terra que não careça da misericórdia de Deus, que já está manifesta em Cristo Jesus. Estamos vivendo dias decisivos. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Creia em Jesus. Creia no seu grande amor. Porque quem ama, cuida, ensina, exorta para aprender. Quem ama sabe como fazer para que a pessoa possa evoluir e ter uma vida plena. Um pai, uma mãe que ama um filho de verdade, ele vai cuidar, vai fazer de tudo para que aquele filho cresça com segurança, com uma boa mente, com bom caráter. Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento, em boas obras, amando uns aos outros, perdoando até quando a gente mesmo é ofendido, reconhecendo quando nós temos que pedir perdão. Você não vai fazer diferença na sociedade sem Jesus. Você só vai se unir a uma sociedade caída no pecado, se não estiver com Ele, por mais que as suas obras sejam por boas intenções. Agora, quando você tem Cristo, as suas obras por boas intenções se redundam para a glória de Deus. Então sim. Então elas são válidas, porque quando Deus olha daí para você, Ele vê o Filho dele estampado na sua vida. E esse é o único meio de você obter misericórdia e salvação, de transformação e uma renovação da sua mente. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para você. Se essa palavra foi pesada, amém. Ela tem que ser pesada. Ela tem que confrontar o seu pecado, a sua mente, para que você caia na real enquanto há tempo. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha ministrar e convencer o seu coração de que você precisa de Jesus. Amém. Até mais.